Você já parou para pensar que algumas das histórias mais desconfortáveis e até mesmo escandalosas da Bíblia, na verdade, revelam o poder redentor de Deus? Histórias que desafiam a nossa compreensão, que nos mostram que Deus usa os improváveis, até mesmo os indignos aos olhos dos homens, para cumprir seus planos eternos. Você sabia que uma mulher rejeitada, quase condenada à morte, se tornou parte da genealogia do Messias? Sim, essa é a história de Tamar, uma mulher de coragem inabalável e de fé em um Deus que transforma o impossível em possível. Hoje você vai conhecer essa história. Mas prepare-se, não é uma narrativa simples, é uma história de injustiça, rejeição, coragem e, acima de tudo, de graça e misericórdia divina. Tamar enfrentou uma dor indescritível, mas sua história nos ensina que Deus nunca esquece de seus filhos, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga o seu próprio destino. Aqui, não vamos apenas contar uma história. Vamos revelar como Deus escreve histórias de redenção através da vida de pessoas imperfeitas. E se você acredita que sua vida também pode ser transformada, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e prepare-se para essa jornada de fé. A história de Tamar começa em um dos períodos mais turbulentos da história de Israel. Ela foi esposa de Er, o filho mais velho de Judá, filho de Jacó. Mas o casamento de Tamar com Er não foi duradouro. A Bíblia nos diz que Er desagradou ao Senhor e por isso Deus o tirou da terra. Não sabemos exatamente o que ele fez, mas a consequência foi trágica. Er morreu, deixando Tamar viúva, sem filhos e com nenhuma perspectiva de futuro. De acordo com a tradição da época, o irmão mais novo de Er, Onã, deveria casar com Tamar para dar-lhe um filho em nome do falecido e preservar o nome da família. No entanto, Onã também não cumpriu sua responsabilidade. Ele agiu com egoísmo, impedindo que ela tivesse filhos, por medo de perder sua herança. Como punição, Deus o tirou da terra também. Agora Tamar estava viúva pela segunda vez e sem filhos. Ela foi desprovida de herança e de esperança. Naquela cultura, uma mulher sem filhos e sem herança estava destinada ao esquecimento. Ela não tinha status, não tinha direitos, e sua vida se tornava irrelevante. Judá, o sogro de Tamar, temendo perder o terceiro filho, Selá, se afastou de Tamar e lhe pediu que voltasse para a casa de seu pai, onde viveria como uma viúva desonrada. Judá não cumpriu sua promessa, e isso a fez sentir-se esquecida e desprezada, sem nenhum tipo de segurança ou dignidade. O tempo passou. Judá, como sempre, se esqueceu de sua promessa. Tamar, que fora rejeitada e desacreditada, começou a perceber que sua história não seria escrita no silêncio. Mas o que Tamar não sabia é que Deus estava escrevendo um novo capítulo para ela. Um capítulo de coragem e ousadia. Foi quando Judá teve a perda de sua esposa que Tamar viu uma oportunidade. O luto de Judá não era apenas a dor da perda, mas também um momento decisivo para ela. Tamar, então, decidiu que não poderia mais esperar. Ela sabia que, se ficasse esperando que Judá cumprisse sua palavra, ela morreria sem cumprir o propósito que Deus tinha para ela. Tamar, com sabedoria e estratégia, decidiu agir. Ela se disfarçou de prostituta, colocando um véu sobre seu rosto para esconder sua identidade. Ela sabia que Judá viajava para a cidade de Timna para tosquiar suas ovelhas. Tamar se posicionou estrategicamente no caminho, sentando-se ao lado da estrada onde sabia que Judá passaria. Ela não era mais a mulher desprezada, mas sim a mulher que tomaria seu destino em suas mãos. Quando Judá a viu, ele não a reconheceu. Ele a abordou e, tomado pelo desejo, perguntou o que poderia oferecer em troca de seus serviços. Tamar, astuta e corajosa,
Exigiu garantias antes de se entregar. O selo, o cordão e o cajado de Judá, símbolos de sua autoridade e identidade. Judá, sem saber que estava entregando seus símbolos mais preciosos, consentiu e, em seguida, se deitou com ela. Essa ação, aparentemente simples, mudaria o destino de Tamar para sempre. Ela engravidou e, com isso, gerou uma semente de esperança. Porém, não foi só isso. Aquela união trouxe uma reviravolta que ninguém poderia prever. Após o ato que resultou na gravidez de Tamar, a notícia se espalhou rapidamente. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, sua reação foi de pura indignação. Ele sentiu como se a honra de sua família estivesse em jogo e a vergonha da mulher que ele havia rejeitado estivesse prestes a manchar o nome de todos. A ira de Judá explodiu quando ele soube da gravidez de Tamar. Trazê-la para fora, que seja queimada. Era uma condenação sem direito à defesa. Judá, o homem de honra, se tornava agora o juiz de uma situação em que ele próprio era culpado. A hipocrisia nunca foi tão evidente. Judá queria se livrar de Tamar, e o castigo brutal que ele sugeriu era a punição padrão para mulheres acusadas de prostituição na sociedade de então. Mas a história de Tamar estava longe de ser concluída. Ela não seria silenciada. No momento em que ela foi trazida para ser executada, Tamar, com uma coragem impressionante, enviou os objetos de Judá a ele e disse: "O pai da criança é o homem a quem pertencem estes objetos." Quando Judá viu os sinais de sua própria autoridade, ficou paralisado. Seu coração, que outrora estava cheio de raiva, agora estava repleto de vergonha. Ele não poderia negar a verdade. A mentira que ele mesmo havia alimentado estava diante dele, e Tamar, a mulher que ele havia desprezado, agora estava se levantando como símbolo de justiça. Judá reconheceu a sua falha diante de todos. "Ela é mais justa do que eu", declarou, sem hesitação. Judá admitiu que foi ele quem estava errado, não Tamar. Ele sabia que, ao rejeitar Tamar, ele tinha violado a justiça divina. A mulher rejeitada, que ninguém mais considerava digna, agora tinha o reconhecimento do homem de autoridade da sua família. Foi nesse momento que a história de Tamar tomou uma reviravolta. Ela passou de culpada aos olhos de todos para justa diante de Deus. Sua atitude de fé e coragem revelou que Deus nunca deixa de ser justo, mesmo quando os homens falham. E agora, Judá estava diante de sua própria falha, e Tamar se erguia como testemunho da justiça divina. A gravidez de Tamar culminou em um evento divino, o nascimento de gêmeos. No momento do parto, os gêmeos começaram a nascer. Um deles estendeu a mão e, para surpresa da parteira, ela amarrou um fio escarlate em seu punho, dizendo: "Este é o primogênito." Mas, inesperadamente, o bebê recolheu a mão e o outro gêmeo nasceu primeiro. A parteira, atônita, exclamou: "Como rompeste a barreira?" Este menino recebeu o nome de Pérez, que significa rompimento. Ele foi o primeiro a romper com a ordem natural, rompendo as barreiras da tradição e do destino. O outro gêmeo foi chamado Zerá, e ele veio ao mundo com o fio escarlate no punho, marcando também a sua identidade. Era como se Deus estivesse dizendo: nada pode impedir o cumprimento do seu plano. Nem mesmo as barreiras humanas, a tradição ou a injustiça. Essa história nos lembra que Deus usa até o improvável para realizar os seus maiores milagres, das limitações culturais e dos planos que Deus estava cumprindo através da vida de Tamar. Tamar, a mulher rejeitada, a mulher que havia sido desonrada, agora era a mulher que gerava o rompimento, trazendo à luz a descendência que levaria à linhagem do rei Davi. E da linhagem de Davi viria Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Mas a grandeza da história de Tamar não está apenas no nascimento de Pérez e Zerá.
está na soberania de Deus sobre cada detalhe. Nada aconteceu por acaso. Deus usou uma mulher rejeitada para transformar o futuro de toda uma nação. E também nos mostra como ele age nas situações mais improváveis. Tamar não foi apenas uma mulher que rompeu barreiras. Ela foi a mulher que, com coragem e fé, fez o que parecia impossível. Ela foi uma mulher que, na mais profunda dor e rejeição, confiou que Deus tinha um plano maior para sua vida e não se conformou com o sofrimento que lhe foi imposto. A história de Tamar revela como Deus usa até os momentos mais escuros para cumprir seu propósito. Tamar se levantou no meio das dificuldades, escreveu sua própria história e foi reconhecida por Deus. Quantas vezes na vida nos sentimos injustiçados? Quantas vezes algo em nossa jornada parece ser difícil demais para continuar? A história de Tamar nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, Deus nunca abandona aqueles que creem nele. Ela nos lembra que a dor não define o fim da nossa jornada. Deus usa os momentos de rejeição para nos moldar e nos preparar para algo maior. Ele toma nossas dúvidas e as transforma em fortaleza. Deus tem um plano para a sua vida, e assim como com Tamar, Ele pode usar até os seus momentos mais difíceis para cumprir algo grandioso em sua história. Se você acredita que sua vida pode ser transformada, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com todos que você ama. Deixe um comentário abaixo dizendo: minha história também pode ser transformada. Vamos juntos continuar essa jornada de fé. E lembre-se, Ele também pode escrever um novo capítulo na sua vida.